Podcast Jung na Prática. Jung na Prática. Hoje eu estou me sentindo muito mais oriental. Eu sou Lino Bertrand e hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa visão oriental que o Jung tinha. Como vocês devem saber, o Jung ele tinha uma visão mais dinâmica do ser humano, onde a gente é dividido em duas partes, se a gente puder resumir, uma consciente e uma inconsciente, onde a inconsciente tem uma subdivisão também entre pessoal e coletivo. Então seriam três partes, mas a gente coloca aí duas, considerando o consciente e o inconsciente e subdividindo aí o inconsciente em mais duas partes, isso para fim didático, porque no fim das contas não temos essa divisão tão clara e tão rígida, né, fixa. Há o diálogo entre essas partes, entre o consciente e o inconsciente. Sempre existem eixos que realizam isso. Então, toda a psicologia dele, do Jung, nesse sentido, é de manter esse diálogo, essa energia fluindo entre essas duas partes para que a personalidade total tenha a sua autorrealização. E uma das diferenças de Jung para outros campos da psicologia, para outros psicólogos, ele acrescentou o inconsciente coletivo, não só o pessoal. Então, é uma dimensão muito mais ampla, uma dimensão que as filosofias orientais, o conteúdo oriental, religioso, filosófico e tudo mais, já abarcava, né, essa dimensão ampla do inconsciente coletivo e que ele traz, a partir também da visão oriental, ele traz essas ideias de forma ampla, coletiva, onde os arquétipos fazem parte, né, do inconsciente coletivo, trazendo todo o conhecimento que é muito mais amplo, muito maior do que o inconsciente pessoal, do que aquilo que a gente tem tanto no inconsciente quanto na consciência pessoal. Uma compilação desses preceitos orientais realizados por Lao Tse foi o Tao Te Ching, o livro do caminho. Nesse contexto, a filosofia colocada é que a natureza possui uma energia que permeia e liga tudo. Para o Jung é a energia psíquica. E no Ocidente a gente tem essa percepção de separação. E já no Oriente não existe essa percepção de separação. Tudo é interconectado, existe uma integração entre tudo. O pensamento taoísta, a visão chinesa oriental, vem complementar a visão da teoria junguiana desenvolvida por Jung, da psicologia analítica. Também, dentro dos tipos e funções psicológicas, a gente começa a ter uma relação com a visão oriental. Enquanto para o ocidental existe uma predominância da extroversão, para o ocidente, para o oriente, para o oriental, existe uma predominância à introversão. Os povos primitivos têm esses dois modos, essas duas raízes, essas duas formas de observar, né, essas duas formas de viver. A observação e a celebração, a abstração e a caçada, enfim. O extrovertido olha para fora e o introvertido olha para dentro. E, obviamente, o contexto religioso, tanto do Ocidente quanto do Oriente, vai reforçando essas características, né? O ocidental olha para fora, ele olha para Deus. Deus está fora de você, então você deve viver a sua vida procurando por Ele. E o oriental, ele já acredita que Deus está dentro, né? O ocidental, ele procura Deus fora, ele usa a imagem dos padres, dos ministros, dos gurus, dos mestres, das igrejas, das bíblias, enfim, de diversos aspectos, né? Heróis, psicólogos, partidos, líderes, escritores, enfim, busca fora, né? Busca Deus fora, busca a autorrealização fora de si. E, no caso do oriental, não. O oriental, ele trata da introversão, ele busca dentro de si. O ser superior, na visão oriental, você não precisa procurar, você não precisa provar que ele existe. Ele está dentro de você, é uma verdade vital. A existência e a iminência da realização dele enquanto você mesmo, né? Então, dentro do próprio conceito oriental, você é um Deus também. Duas grandes influências para o Jung foi Richard William, né, que escreveu O Segredo da Flor de Ouro,
né, onde ele fala da filosofia oriental, de como é que isso funciona, e o Jung escreve ali o prefácio. É um tratado taoísta chinês, e também o pensamento do físico Pauli, do Wolfgang Pauli, onde ele vai também, por conta do pensamento oriental e do pensamento da física, vai compilar depois o que ele chamou de sincronicidade, que são acontecimentos acausais, atemporais e que alteram a energia psíquica, né, do indivíduo. Então, o livro que o Jung trata dessas questões sobre a psicologia oriental e ocidental está nas obras completas e se chama Psicologia da Religião Oriental e Ocidental. Então ele trata bastante sobre a relação da psicologia e da religião. Ali também a gente pode perceber a diferença entre o pensamento oriental e ocidental. E o Jung coloca de forma muito evidente, clara e fácil relativamente fácil de se entender. Ele diz assim: até mesmo um conhecimento superficial é suficiente para mostrar que existe uma diferença fundamental entre o Oriente e o Ocidente. A introversão é, se assim podemos exprimir, o estilo do Oriente, ou seja, uma atitude habitual e coletiva, ao passo que a extroversão é o estilo do Ocidente. É interessante que o Jung ele vê na meta do yoga o samadhi, que é um estado psicológico que o eu se encontra praticamente dissolvido, ou seja, na participação mística, né? E, portanto, um estado inconsciente. Ou então ainda um estado de identificação com esse inconsciente, que ele, por conta disso ele acaba salientando essa contradição que existe no pensamento oriental em enxergar nesse estado de consciência, né? Enxergar de forma consciente as coisas. Então ele acaba, dentro desse processo, nesse estado de yoga, tendo uma mistura, como se ele não tem mais a identificação de quem sou. A ideia de compensação, o conceito de compensação que Jung coloca também, ele faz uma relação com a filosofia chinesa, né? Ou seja, compensação entre consciente e inconsciente, ele faz a relação com o Yin e o Yang chinês. É interessante observar que aquilo que se vive no Oriente, por exemplo, na filosofia Zen, é muito menos aspecto filosófico do que a própria vida. A gente procura separar para entender. O pensamento oriental vive, né? Então, o Zen, nesse caso, é menos filosofia no sentido do que a gente entende como filosofia. O processo de individuação, que é tornar-se único, individual e junto com o todo, faz parte dessa ideia. Jung ele diz que a consciência individual é apenas uma parte do aspecto psíquico geral, que se a gente se prender a isso, a gente nunca alcança a totalidade. E assim como o Zen, a ideia do Zen é uma via de integralização, uma descoberta que os orientais tiveram no sentido de se tornar um com o todo. Portanto, muito próximo ao conceito de individuação, de autorrealização junguiano. Sobre meditação, né, o Jung coloca que a meditação, né, sobre o significado do sol e da água, por exemplo, é como uma espécie de descida à fonte psíquica, ou, em outras palavras, nosso próprio inconsciente. Então, a meditação ela é importante nesse caso. Então, a meditação é diferente para o ocidental e para o oriental, porque um parte no sentido, o primeiro, ocidental, parte no sentido de que precisa alcançar uma meta, que no caso religioso é Cristo, e, por exemplo, o budista, né, reconhece-se como um Buda. Então, o cristão, como diz Jung, parte justamente do mundo transitório do eu, enquanto o budista ainda se apoia no fundamento eterno da natureza. Existe ainda a mandala, que é uma representação do todo, né? Então, através da mandala, você integra o individual ao coletivo. E a representação dessas imagens, né, que são imagens do mundo interior e também imagens da totalidade, essas representações, o círculo mágico, a mandala, a palavra hindu mandala, representa essa estrutura que pode ser compreendida como uma representação simbólica do átomo, por exemplo, do átomo nuclear da psique humana. As mandalas elas não vêm de sonhos, mas da imaginação ativa. Os melhores significados são encontrados no âmbito do budismo tibetano, no sentido de
integração, autorrealização e união com o todo. É claro que o Jung usou a mandala como instrumento para realizar análises, dentro do processo terapêutico, mas também para assentar as bases estruturais arquetípicas dentro da psique humana. Então ele usou isso como uma ferramenta que traz essas estruturas base e organiza essas estruturas. A mandala, nesse sentido, é o símbolo do self, é um círculo, um símbolo. O círculo mágico expressa a totalidade da psique. Nesse sentido, as duas culturas, oriental e ocidental, o círculo de 4 ou mais raios que ele corresponde a um padrão no mundo oriental ligado a imagens religiosas, que se usam para meditação. Os círculos abstratos também representam o esclarecimento, a iluminação, a perfeição, esse tipo de coisa. As mandalas também aparecem como rosáceas em catedrais cristãs, na parte ocidental, que se relacionam psicologicamente ao self, como totalidade, isso dentro da psicologia analítica. Ou seja, para Jung, a gente vai estudando as mandalas e a sua manifestação no mundo oriental como instrumento de culto, meditação, enfim, e no mundo ocidental como autocura, como exercício de encontro consigo mesmo. Então a gente percebe que o pensamento oriental e o pensamento ocidental como que se complementam, assim como a introversão e a extroversão. Precisamos aprender com o Oriente e o Oriente precisa aprender conosco. E aí, para poder concluir este podcast de hoje sobre a visão oriental, eu quero encerrar com uma fala do Jung. Cada coisa precisa do seu oposto para poder existir. O eu precisa do si mesmo e vice-versa. A tendência do puramente exterior pode transformar-se em enfermidade incurável porque ninguém é capaz de compreender por que deve ser causa do próprio sofrimento. E por fim, o objetivo da prática oriental é idêntico ao da mística ocidental. Desloca-se o centro de gravidade do ego para o si mesmo, do homem para Deus, o que quer dizer que o eu desaparece no si mesmo e o homem em Deus. O ponto de vista cristão, ao invés disso, e levando em consideração a natureza complexa da experiência, emoção mais interpretação, não retira do eu a importância da sua função, sabendo claramente que sem a arrancara ou o observador, não haverá alguém para conhecer tal acontecimento.